De volta com o Sport Center, de um lado do Felipe Luiz, do outro lado Mano Menezes, e é pro Rio de Janeiro que a gente vai, porque a Roberta Barroso atualiza. Parte 2, Flamengo 2, Fluminense 1. A gente conhece o próximo capítulo amanhã. Fã de esporte, neste domingo tem decisão aqui no Maracanã, tem Fla-Flu. No primeiro jogo, o Flamengo venceu por 2-1, joga pelo empate para ser campeão. O Fluminense precisa vencer por 2 gols de diferença para levantar a taça no tempo normal. Vitória por 1 gol, a decisão irá para os pênaltis. Os dois times têm jogadores importantes no departamento médico. No rubro-negro, Bruno Henrique até apresentou evolução da lesão na coxa, mas segue no processo de recuperação. O zagueiro Danilo com um incômodo muscular. Na coxa também não retorna. O Flamengo optou por preservá-lo visando o restante da temporada. Michael já iniciou o processo de condicionamento físico, porém ainda desfalca o time. Por outro lado, Cebolinha foi reintegrado ao grupo e pode, de repente, aparecer entre os relacionados. A tendência é que o Felipe Luiz repita o time da primeira partida. No Fluminense, Fuentes está fora. O lateral esquerdo sofreu uma lesão na coxa esquerda nos minutos finais do jogo de ida. O zagueiro Freitas poderia ser uma alternativa, já jogou na posição, mas foi expulso depois daquela confusão com o Luiz Araújo, está suspenso. René deve ser o substituto. A expectativa é de que Mano Menezes escalhe o mesmo time do último Fla-Flu, apenas com essa mudança na lateral. Veremos então como será Flamengo e Fluminense. Assim, aquele golzinho do Flu coloca ainda uma chama, porque a verdade, Silas, é que no jogo o Flu teve mais sorte do que juízo, porque o Flamengo dominou a partida, posse de bola, com oportunidades. O Fábio teve que fazer uma até falha nesse gol pra mim ali do Mateuzinho, a bola quica ali. Eu acho que até o Thiago Silva, que tá ali na frente, atrapalha um pouquinho da visão dele. Mas ele fazer uma defesaça, enfim, teve mais sorte do que juízo nesse primeiro jogo, Silas. Sem dúvida. E quando a gente olha para elenco, hoje o Flamengo tem muito mais elenco, tem mais banco, né? O Everton Cebolinha disse que não deve entrar jogando, mas é sempre uma força. O Michael tá fora, né? Pela lesão que teve. Agora, a gente vê um Flamengo jogando um futebol mais redondo do que o Fluminense. Essa defesa, olha, a bola desvia. Espetacular. Olha. Isso aí tempo de reação é um negócio absurdo. Agora, é sempre aquele clássico, quando a gente fala de, por exemplo, Flamengo e Vasco, nesse momento, o Flamengo leva ampla vantagem sobre o Vasco. Digo tecnicamente, momento. Agora, quando você fala de Fluminense e Flamengo, já não tanto. Apesar de o Flamengo não só favorito porque está com um gol de vantagem. Seria favorito de qualquer jeito. Pegando um retrospecto de Flamengo e Fluminense em finais, quando eles se encontram nas finais do Carioca, o Flamengo tem 6 títulos, né, vitórias, e o Fluminense tem 7. E quando você faz um recorte ali, a gente pega em anos, é que a gente sabe como termina o ano de 2023 do Fluminense, mas a gente não sabia no início do ano, né? Que é nesse período também de um Flamengo se readaptando, mas nesse de 2019 para cá, que foram esses anos poderosos do Flamengo, é o Fluminense que tá ali incomodando, Dom. Não é de hoje, assim, você pega o retrospecto recente, é bem positivo do Fluminense em relação... Até com o Felipe Luiz, né? Exato. A única derrota do Felipe Luiz foi justamente pro Fluminense do Mano Menezes. Também acho que o Flamengo foi superior. O primeiro tempo até teve alternância, né? O Flamengo começa melhor, o Fluminense cresce um pouco, depois o Flamengo termina melhor a primeira etapa, mas no segundo tempo o time do rubro-negro foi bem superior, poderia ter saído até com uma vantagem maior. E é um time muito consistente, né, com o Felipe Luiz, é impressionante. E é por isso que eu vejo como favorito, lógico, o gol no final, mantém o duelo aberto, acho que o Fluminense tem todo o respeito, até porque o desempenho do time melhorou bem em relação à reta final da última temporada. A gente falava aqui do Atlético Mineiro, as contratações. O Otávio, que não via a sua melhor fase, mas acho que encaixou muito bem no Fluminense. O Fuentes tem ido mais o nível do Flamengo. É o time que melhor tem jogado em 2025. Você está falando de um trabalho que foi bem executado desde o início com o Felipe Luiz e se só vê ele sendo aprimorado. Então eu ficaria surpreso se o Fluminense conseguisse reverter, não pela competência que tem, mas o momento do Flamengo é brilhante. Mas isso que você fala do Rodinei, cometeu pênaltis, se mostrava sempre esse jogador voluntarioso, mas do meio campo para trás, sempre inocente para um tamanho de Flamengo. Agora até gol ele está fazendo. Então olha a confiança
que o Felipe Luiz está dando para esses meninos, para ele, para o Mateuzinho, o Everton Araújo, que é Isso, o... Everton Araújo, joga muito também. Então, assim, é um time. E aí, e o De La Cruz voltou da lesão, voltou bem também nos jogos que ele participou. Então, tudo isso, eu acho que quando o time está bem, quando o treinador faz justiça, ali não tem nome, quem é mais. Não, quem tá bem vai jogar. Essa tem sido a tônica também. Quero 90 minutos de intensidade. O Felipe Luiz vem cravando isso o tempo todo, desde os primeiros jogos. Então ele fez o rodízio que tinha que fazer, porque ele queria intensidade nos jogos. E isso tudo aconteceu para bem, porque o Flamengo, quando colocou os meninos da Gávea, ganhou. Quando colocou os veteranos, ganhou. Quando trouxe os reforços e colocou em campo, ganhou. Então, você tem um Plata que estava sem... eu não vou... Eu vou ter que falar. Que ele vai lá contra o Atlético Mineiro e ele salva a vida dele. Não do Flamengo. Ele salva a vida dele. Dali ele passou a ser visto como um outro jogador. A confiança aumentou. Luiz Araújo, outro jogador também que está jogando uma barbaridade. Então, assim, o Pulgar... Agora com a renovação, né? Porque o Pulgar também foi... Eu acho que o Pulgar e o Wesley, eles entraram numa conversa muito... não idênticas, mas parecidas. Vocês lembram? O Wesley ia ser negociado por sei lá quantos milhões, e aí o negócio não acontece, e eu fiquei com medo. Eu falei, cara, isso vai mexer na estrutura do moleque. Porque, pensa, ele tava mal, talvez não mal, mas não tão queridinho assim, ia ser negociado por uma barbaridade, não vende. O torcedor pé da vida. Pô, a gente deixou de ganhar tanto por causa desse menino, e o negócio não acontece. Eu achei que ele ia murchar. O Felipe Luiz... cresce. O Pulgar, papo de bastidor, tá querendo sair, questão pessoal, familiar, né? Renovação. Então tem alguma coisa no bastidor funcionando do Flamengo e muito do Felipe Luiz. Ele tá jogando muito o Pulgar. E o que acontece? Com a saída do Fabrício Bruno, o Felipe Luiz falou assim, ô Léo Ortiz e Léo Pereira, é com vocês. Ou seja, aqui quem manda sou eu, vão jogar vocês, e os dois estão jogando também. Além do Rossi que, pô, o cara é uma segurança ali. Como é que o cara faz quando tá gelado? Assim, né? O Rossi não via ele fazendo isso, obviamente. Mas, cara, ele... Onde a bola tá, ele tá. Sabe? Ele só não pega que não dá mesmo. É igual o Tafarel. O Tafarel só não ia... Ele nem ia na bola quando não dava. Ele não fazia nem força. Porque não vai dar mesmo. Por que eu vou me desgastar aqui? Esse depois do Jorge Jesus, eu acho que esse é o Flamengo que o torcedor tá empolgado, né? A gente tava... conversando disso também na sexta, Donk, que assim, o resultado do jogo, ele não vai mudar a minha avaliação e eu quero saber de você, na segunda-feira, do que vai ser o Flamengo e do que vai ser o Fluminense. Se o Flamengo ganha, eu já acho que o Flamengo vai ser um grande time na temporada, eu já acho que o Flamengo, não é novidade nenhuma o Flamengo ganhar o estadual, eu acho que não vai mudar a minha avaliação, o Flamengo vai continuar sendo o favorito, não vai nem inflar para um nível absurdo, mas vai seguir sendo para mim o Flamengo. Hoje eu tô falando isso, segunda-feira eu vou falar isso se ele ganhar. Se o Fluminense na segunda-feira chegar aqui e tiver perdido, eu também não vou falar que, meu Deus, acabou o ano do Fluminense. Ai, meu Deus do céu, o Fluminense pra esse ano. Se o Fluminense ganhar, eu também não vou falar, meu Deus, esse vai ser o ano do Fluminense. Então, na segunda-feira, o meu diagnóstico tá pronto. A disputa do Flamengo, pra mim, é essa. A do Fluminense é essa. Parabéns pra quem ganhar o título. Eu também compartilho disso. Eu acho que talvez a única coisa que mude, se o Fluminense consegue uma revirada, no aspecto anímico que isso pode influenciar na sequência. Mas em relação à pretensão das duas equipes, e eu acho que não é super empolgado com o Flamengo por causa de início de temporada. Não, porque é desde o início do trabalho do Felipe Luiz. Acho que o Flamengo vem numa constante, num crescimento desde lá. Então a gente não está sendo totalmente impactado por um título de estadual. Acho que o trabalho está sendo bem construído e a gente não pode ignorar que começou muito bem e com um monte de gente importante lesionada que não estava jogando ano passado. O Pedro tá para voltar. E assim, a diferença que ele faz. Então acho que o Flamengo, ele construiu com merecimento essa confiança que ele tem demonstrado, o time sólido que é, e também vejo no mesmo cenário que o Fluminense. E eu acho que já o início de temporada, ele já demonstrou uma evolução da forma como terminou a 2024. Acho que tem pelas contratações que fez, pelo futebol que tem jogado, e assim... Lógico que dói pro torcedor se vier perder um clássico, um título estadual, mas meio que é a realidade. Hoje o Flamengo ele se credencia a ser o principal candidato ao Campeonato Brasileiro. Ô Maurício, você tem de quatro títulos, você tem 3 para escolher. Estadual, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Quais são os 3 que você escolhe? Qual que você deixa de lado? É o estadual. O estadual é o menos importante. Claro que é bom ganhar taça. Claro que amanhã, se o Flamengo ganhar, e eu acredito que vai ganhar, todos nós, rubro-negros, vamos comemorar. Com certeza.
Mas se o Flamengo ganhar só o estadual, nós todos vamos dizer que a temporada do Flamengo foi um fiasco. Como foi no caso do Tite, em que ele ganhou somente o Carioquinha. E precisou ser demitido antes de perder também a Copa do Brasil. Depois de ter se afastado da briga pelo título no Brasileiro e depois de ter sido eliminado na Libertadores da maneira que foi. Então, eu acho que é quase que um dever do jornalista sério minimizar o estadual, porque os estaduais precisam encolher para que os calendários fiquem minimamente aceitáveis e não essa loucura que produz contusões em série. Os estaduais precisariam diminuir e muito. Não quero acabar com os estaduais, mas é preciso que essas 16 datas virem, no máximo, 4, 6. Faz um torneio para os pequenos, deixa eles jogarem. Aí você tira os 2 melhores pequenos e você aí cruza com os 4 grandes. Você tem muito menos datas e você passa a ter um torneio mais interessante. O que vale a pena realmente no estadual? Os clássicos. Os jogos contra os pequenos são cada vez menos interessantes. Os times grandes não estão nem botando os seus principais jogadores no início dos estaduais. Porque se eles fizerem isso, eles sabem que eles vão estoporar o resto da temporada. Foi o que o Tite fez. O Tite, orientado pela diretoria, pelo Landim e pelo Braz, fez tudo para ganhar o Campeonato Carioca. Por quê? Porque o Fluminense vinha de 2 títulos. O Flamengo tinha ganho 2 títulos, o Fluminense tinha ganho 2. O Flamengo perdeu a chance do Tetra no primeiro título do Fluminense. E aí, depois que o Fluminense ganhou mais um, o Flamengo achou que era importantíssimo, que era a coisa mais importante do calendário, impedir o tri do Fluminense. E aí, o que o Tite fez? Esfalfou o seu time titular no início da temporada, no estadual. Chegou ao cúmulo dos cúmulos de escalar o time completo no segundo jogo contra o Nova Iguaçu, quando o título já estava resolvido. Tinha sido 3-0 o primeiro, gente. E poupou na Libertadores. É por isso que eu não gosto do estadual. É por isso que eu critico os estaduais. Não quero acabar com ele, repito, Maurício. Mas da maneira como eles estão, eles são um estorvo para todos os times grandes do país. Então, eu realmente considero o Carioquinha. Claro que eu quero ganhar o Carioquinha. Mas eu repito para você, se tiverem os 4 títulos na mesa e eu só puder pegar 3, tá na cara que o Carioquinha vai ser abandonado. Esse é o motivo, Maurício, de eu me referir sempre como Carioquinha e menosprezar, desdenhar um pouco do título. Entende? Acho que é por aí. Acho que expliquei suficientemente. Se você quiser contra-argumentar alguma coisa, estarei aqui para ouvir. Agradeço ao teu superchat e ao teu questionamento, é válido. Já que o nosso Fernandes diz assim, o que me preocupa é a fase do Arrascaeta. Está muito mal, não acerta uma jogada, apático, precisa de uma sombra para motivar a jogada. Olha só, vamos lá, que ele precisa de uma sombra, eu concordo com você, não é nem de uma sombra, ele precisa de um reserva. Ele precisa de um reserva decente que possa entrar ali e simplesmente jogar quando ele não puder jogar. Mas acho que o problema dele não é falta de motivação, não é a falta da sombra. O problema do Arrascaeta é que ele é um jogador hoje em dia que a situação física dele é bastante precária. Porque ele passa por um dilema. O Felipe Luiz está passando por esse dilema com ele. Se você bota ele para jogar seguidamente para que ele ganhe ritmo e recupere o futebol dele, ele corre risco de contusão. Muitas das vezes ele se machuca. E ao contrário, se você o poupa, se você só o escala 2, no máximo 3 jogos seguidos e guarda ele por 1, 2 rodadas, ele não consegue recuperar o ritmo. É um problema. Mas é um problema, e aí eu volto ao chat anterior, da questão do calendário. O calendário nosso é insano. Você dificilmente pode ter uma semana inteira para o teu jogador descansar, para você conseguir fazer um bom treinamento, para você deixar os jogadores se recuperarem de uma partida para outra. Tem casos que a gente está vendo que os times estão jogando de 3 em 3 dias, gente. Não há organismo que resista a isso.
Diz aqui o Trajano, boa noite, o filme vai ser repetido mesmo, mais uma vitória do Flamengo. Também acredito nisso, também acredito bastante nisso, que o filme se repete com mais uma vitória do Flamengo. Acho até que por um placar um pouco mais largo do que acabou sendo 2-1. Era para ter sido 2-0, surgiu aquele gol espírita do Quero no final. Acho que na final isso não vai se repetir. A questão do time, tudo leva a crer, mas olha que o Felipe às vezes tira uns coelhos de cartola. Mas em princípio, tudo leva a crer que vão jogar os 11 que começaram no Fla-Flu. Quais são esses 11? Rossi, Wesley, Léo Pereira, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, Gerson, Plata e Luiz Araújo. Deve ser esse o time que ganhou o primeiro jogo, o time que fez um primeiro tempo parelho com o Fluminense, mas que no segundo tempo tomou conta da partida e jogou muito bem. A novidade, e é uma boa novidade, é o Cebolinha no banco de reservas. Claro que o Cebolinha não vai começar jogando. Não acredito mesmo que o Felipe Luiz coloque o Cebolinha para jogar, até porque eu acho que ele não tem físico para jogar 90 minutos. Mas o Cebolinha pode entrar, por exemplo, para jogar 30 minutos, os 30 minutos finais. E o Cebolinha é um jogador que, quando entra, ele embrasa a partida. Tanto que eu o coloquei, vocês vão ver, tem uma enquete no ar. A enquete pergunta, quem vai fazer a enquete? É uma enquete otimista. Né? Quem fará o gol do título? Eu boto Luiz Araújo 54%, tá com 53% de votos no momento. Plata 11%, Arrascaeta 29% e Cebolinha 7%. Esses são os votos. Aí muita gente pode dizer, mas Renato, por que você botou o Cebolinha se ele não vai começar? Porque eu tenho quase certeza que o Cebolinha vai entrar